Torcedor rubro-negro, nós somos o líder. A verdade é essa, pra que criar caso? Tem dia que a bola não entra. Esse jogo contra o Vasco foi um clássico e clássico é assim. Vamos conferir a equipe F com Oswaldo Pascoal, Zé Elias, Plihal e Zinho, eles analisando esse jogo do Flamengo e o que eles pensam. Felipe Luiz acertou em preservar os titulares? O que você acha? Eu acredito que sim. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like de quebra. Hype o vídeo porque ajuda demais e eu agradeço. Vamos conferir porque o Felipe está certo sim. A bola só não entrou. Tem dia que não entra e clássico é clássico, cara. Tetra, Maracanã, domingo 17h30. Ontem eu tô falando. O Flamengo sem todos os seus titulares. Normal. O Flamengo jogou na quinta-feira à noite. Não, uma partida de Libertadores contra o Estudiantes. Saúl jogou. Não, sem todos os titulares, um ou outro estiveram em campo. Claro. Você considera o que aconteceu neste clássico contra o Vasco da Gama um tropeço, meu amigo? Assim, o Flamengo foi superior. O Flamengo criou as melhores oportunidades. O Flamengo teve a bola. O Vasco, assim, lutou muito, foi bravo, foi um time que entende que é inferior ao adversário e vai na base dessa competição, dessa marcação, dessa vontade, dessa raça, baixou as linhas, né, para tentar encurtar. E tem nesse garoto aí, o Ryan, a sua joia, o jogador que realmente está fazendo a diferença, está sendo... tem o Felipe Coutinho, que melhorou bastante fisicamente, que é muito bom jogador, mas o Verratti não vive o seu melhor momento de artilheiro, apesar que ele na briga pela artilharia está em terceiro ali, né? Ele só está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, mesmo estando alguns jogos sem marcar, mas é um cara importantíssimo, o Diniz falou isso, e aí o Ryan faz um gol de Verratti, o Verratti estava até atrás dele, né? Muita gente criticou o Rossi, que o Rossi estava mal posicionado. Eu acho que assim, foi muito mérito do Ryan, né, o gol dele. Mas volto a dizer, o Flamengo poupou não, o Felipe Luiz falou que teve jogadores que não conseguiram se recuperar de quinta-feira para o horário do jogo. Jogaram Rossi, jogou Léo Ortiz, jogou Ayrton Lucas, jogou Saúl e jogou Plata. Foram 5 jogadores que começaram daqueles que jogaram na quinta-feira. Mas o Flamengo, como diz o Pascoal, e é verdade, tem o melhor elenco. O Pascoal diz que é incomparável. Quando eu debato com o Pascoal dessa coisa da palavra incomparável, é que como alguns times marcam bem, competem bem, o Flamengo é melhor, mas não é incomparável, porque o Vasco conseguiu parar. O Vasco conseguiu parar o Flamengo. E aí conseguiu esse empate. Para o Vasco foi uma vitória. Para o Flamengo perdeu 2 pontos, mas eu acho que calculado. E essa bola aí? Certíssimo o Felipe Luiz no que fez. O teu centroavante não tinha que ter feito aí? Né? Eu acho que assim, ele chega, né, ali, bate na bola, né? Ia pro gol, mas diz que bate primeiro. Teve várias chances. O Flamengo teve várias chances para fazer gols. O Vasco também teve as suas, tá? Teve. Foram muito menos, mas teve. Eu acho que assim, a estratégia do Felipe Luiz, para entregar para os amigos, eu não falo mais, né, que eu já me alonguei, eu acho que está correto. O jogo é quinta-feira da classificação. O Flamengo não vai perder a liderança, não vai perder o campeonato porque empatou com o Vasco agora. Porque no primeiro turno também empatou com o Vasco. E o Flamengo é líder até agora, mesmo tendo empatado o jogo no primeiro turno. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo só deu o Flamengo, né? O Flamengo empacotou o Vasco. O Matheus, que foi jogador do Flamengo, deu um chute de fora da área. Foi talvez a jogada mais perigosa, que o Rossi fez uma boa defesa. Cantinho ali. Eu acho que foi o melhor momento do Vasco no segundo tempo. O Vasco cuidou muito na marcação na etapa complementar. Aí quando entra o debochado, a coisa muda completamente, né? O time ganha outro corpo. Aí começa a entrar o pelotão de elite. Samuel Lino, debochado, aí Pedro, e aí o Luiz entra lá do outro lado, tira o Plata, né? E aí a gente vai. Com esses caras entrando em campo, a coisa muda de figura. Olha, o que você está falando, ó. Antes deles entrarem, 5 finalizações. Depois, 9. No alvo, o time finalizou até mais antes deles entrarem, mas foi muito mais tempo. Grandes chances, aí é uma goleada. É 7-1
pro time com Arrascaeta e Pedro. E ações na área rival também a maioria depois da entrada da dupla, 15-12. Então, aí você vê como esses caras entram em campo, como é que a coisa muda de figura completamente, né? E aí teve algumas finalizações assim, o Luiz Araújo pegou uma bola na entrada lá, dava pra ter rolado, tava livre, o Samuel Lino entrando, ele deu uma raquetada, botou a bola lá no placar eletrônico, entendeu? Tem umas coisas assim que passa do nível razoável por ser o Flamengo incomparável. O resultado é melhor para o Vasco, porque reanima o time do Vasco, bota o Vasco querendo se distanciar dessa zona do rebaixamento, que é uma zona muito perigosa, melhor para o Vasco, do que o torcedor do Flamengo saiu meio que assim, meio que olhando meio de esgueio, porque achou que dava para fazer mais. Foi uma semana desconfortável para o Flamengo, né? O Flamengo fez uma grande partida na quinta-feira, um primeiro tempo, como você diz, de manual. Poderia ter resolvido a parada e toma aquele gol indigesto no fim. Bom, o primeiro lance do jogo saiu gol, 15 segundos. Deixa a eliminatória aberta para se resolver em Buenos Aires, onde é sempre um lugar difícil. E o clássico contra o Vasco joga mais do Vasco. La Plata o jogo. Vai ser em La Plata o jogo. La Plata, exatamente, na Argentina. E a partida contra o Vasco, o clássico contra o Vasco, o time é melhor no segundo tempo, bem melhor, mas não sai com os 3 pontos. Não conseguiu. Eu disse aqui a semana passada, eu não sei se o Zinho concordou comigo ou não, mas eu coloco novamente, o Flamengo precisa melhorar no nível da pontaria. O Pedro não perde. O Pedro teve 3 oportunidades. Aquela última não é razoável o Pedro perder. O Pedro não perde esse tipo. Aí entra um pouco de desconcentração, um pouco de final do jogo, um pouco que entrou, saiu do banco. Não sei, pode ser também precipitação, mas o Flamengo poderia ter feito melhor do que fez nesse jogo contra o Vasco. O resultado é bom para o Vasco. Mas para o Flamengo o torcedor sai com um olhar meio assim, achando que poderia ter feito melhor. Nós vamos ouvir o Felipe Luiz e depois o Zé Elias a respeito do que disse o Felipe Luiz. Pode rodar. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate num clássico. Como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Zé, alguma contestação em relação à escalação do Felipe? Não, acho que não. Acho que ele está no direito dele, ele fez o que é o certo, e mesmo assim você vê, mudou o time para mim foi melhor do que o Vasco. O Vasco, ele falou, o Vasco teve eu acho que o Vasco teve chances claras, 2, que foram as 2 cabeçadas, uma que o Rossi pegou, a outra que saiu o gol, depois teve um chute no segundo tempo. O Rossi bobeou no gol para você? Então, o Felipe na entrevista ele explica, né? Ele pede para o Rossi se posicionar já pronto para sair, né? Para aquilo para arriscar, para sair, para tentar pegar a bola, para sair em velocidade. Errou, eu acho que perdeu um pouco o tempo, mas a batida também da bola pode ter, ele fez a leitura errada, e aí aconteceu o gol do Flamengo. Eu acho que está tudo dentro do pacote daquilo que pode acontecer, ó. A bola estava muito alta e pegou um efeito, e aí acho que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Só que aí também tem a marcação, tem uma série de outros fatores que também possibilitaram o gol do Rian, né? Que para mim é um jogadoraço, né? O único jogador que realmente, o Rian junto com o Felipe Coutinho, são 2 jogadores que estão fazendo muito bem. Acho que o Felipe, dentro daquilo que quando ele consegue jogar, ele acrescenta muito, né? Com a bola nos pés, ele cria algumas opções, e o Rian para mim é o melhor jogador do Vasco, pelo menos nesse período em que o Fernando Diniz já assumiu, né? Agora, é normal, você tem um elenco que você pode rodar, você tem um elenco que mantém qualidade, que te dá possibilidades de vencer os jogos, porque se nós fôssemos aqui discutir quem deveria ter vencido o jogo pelo número de chances, eu acho que o Flamengo deveria ter vencido esse jogo, mas 11 contra 11 é aquela história como o vovozinho fala, né? Às vezes você tem o melhor elenco, mas isso não significa que você vai ter a vitória certa.
né, que você vai ganhar sempre. E o Vasco no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, se defendeu muito bem. O Fernando armou, né, o Diniz conseguiu arrumar bem esse posicionamento e aí jogou pelo um contra-ataque, por um erro da equipe do Flamengo. Mas o Flamengo no segundo tempo centraliza o Alan, libera todo mundo. Praticamente o Emerson Royal estava jogando de ponta direita. O Saúl chutando bola na trave, o Pedro errando duas oportunidades praticamente na pequena área ali, que uma era para bater com a perna esquerda. Mas eu acho que o Felipe fez o correto. O Felipe tem algo que nós não temos aqui, que são os números, a realidade dos seus atletas, o que as estatísticas, né? O trabalho do departamento médico tem lá, os fisiologistas, para poder escalar o time. E o Flamengo, para mim, jogou bem ontem, não jogou mal, não. Você queria falar alguma coisa, Pascoal? Teve um lance de bola na mão, né? Da defesa do Vasco ali. O árbitro entendeu que ele já estava com a mão para trás. Lembra aquele dia que teve um lance semelhante a esse, que o jogador estava com a mão para trás e a bola bateu na mão? E o árbitro entendeu que foi desse jeito. Mateuzinho. O Mateuzinho, exatamente. O árbitro entendeu que foi desse jeito e não marcou a penalidade máxima. Mas eu não me recordo se ainda há um toque no pé dele antes de bater na mão, né? Porque hoje o Zinho lembrou. O Zinho lembrou logo hoje na abertura. Eu vi a imagem em alguns ângulos, eu não vi esse toque anterior. Falar em atacante jovem, voltando rapidinho pro Flamengo, eu estava conversando hoje com o Marcão na redação Grande Rubro Negro, e ele lamentando um certo esquecimento do Felipe Luiz, Tetra, pelo Alacian, que é um jogador que tem gol também e tem força, enfim, surgiu muito bem, depois envolto em algumas questões mais polêmicas e tal, mas próprias também da idade. Por que ele não está sendo mais tão utilizado? Você tem alguma informação no sentido? Eu acho que assim, mais oportunidade para o Carrascal, que até faz o gol no jogo. A contratação, né, com um valor altíssimo, a maior contratação do Flamengo, junto aí com o Samuel Lino. Então diminuiu esse espaço, porque o Alacian entrava pelo lado direito, que o Plata e o Luiz Araújo são os jogadores mais utilizados. Aí pelo meio ele tinha mais oportunidade. Mas agora tem o Carrascal e muitas vezes o Felipe Luiz usa o Plata ou o Luiz Araújo também por esse setor. Aí o garoto perdeu um pouco desse espaço, a chance diminui porque o rendimento dos outros está no estágio maior. Você vê que o Michael nunca mais jogou. Sim. Agora quem entrou nesse jogo foi o Cebolinha, que jogou uma parte do tempo, depois o Samuel Lino entra. É um elenco muito farto, tem muitas opções, fica difícil para você lançar a molecada, para você dar tantas oportunidades. O garoto se envolveu em algumas polêmicas, né, contra os adversários, tem muita personalidade. De repente o Felipe Luiz dá uma segurada mesmo, até para acalmar ele ali, para conversar mais, para lapidar nos treinamentos. Mas eu acho que é um jogador que tem um futuro pela frente, vai ter as suas oportunidades, tem talento, precisa ser moldado e é o que o Felipe Luiz está fazendo. A gente está vendo o Cebolinha aí acertando o travessão no início, né, do lance do gol do Flamengo. Mas o Cebolinha também, você fala, será que agora vai? Não vai, né, Pascoal? Não, ontem ele não fez um mau jogo, não. Mas não foi o Cebolinha. Jogou bem. Que a gente espera ver. Já faz tempo que ele não é esse Cebolinha, hein? Faz tempo. Não, mas ele vinha de lesão, estava machucado, agora está recuperado, está recebendo novas oportunidades. E o Samuel Lino também entra na etapa complementar, com muita força física, mas ele também não tem muita força com o PH. O PH jogou bem o lateral direito jogou bem. O Samuel Lino só foi contratado, assim, mas porque o Cebolinha não rendeu. Nesses anos todos ele não conseguiu. Se o Cebolinha tivesse arrebentando, não existia ele só rendeu no período do Tite. Se você lembrar, o Tite conseguiu recuperar. Sim, entendi. Mas próximo àquilo que a gente esperava dele, por aquilo que ele vinha fazendo, que ele fez no Grêmio. Depois não conseguiu jogar. Tipo Lino até agora. Não tem. Eu confesso que eu sou obrigado a reconhecer que vocês têm razão a respeito disso. Mas eu não dispensaria, não. Eu acho que é um jogador que ainda pode jogar. Tem ontem na transmissão, o pessoal falando do interesse, da possibilidade dele voltar ao Grêmio na temporada de 2026, né? Onde ele jogou o melhor futebol da carreira, né? Eu ainda manteria, porque a gente sabe que a gente não vai cobrar de quem não pode dar.
E o Cebolinha pode dar, gente. É uma questão também de sequência de jogo. O melhor ganhar jogador maior do número de Brasil partidas. na Copa América de 2019 e a última vencida pela seleção brasileira. No Brasil. Copa América aqui no Brasil, ele arrebentou. Foi muito bem. Ali foi o auge da carreira Vídeo é dele. esse. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E a discussão só é grande porque o Flamengo empatou e os dois concorrentes ganharam, né? Os dois concorrentes ganharam e encostaram no Flamengo, sim. O Palmeiras, se jogar, se vencer esse jogo que ele tem um atraso com relação ao Flamengo, ele passa, sim. Mas, essa discussão é porque a bola não entrou, cara. O Flamengo, diferente de muitos que ganhava com 1-0, não produzia muito, hoje não. O Flamengo ontem, ele produziu bastante. A bola não entrou, Pedro perdeu gol, 2 bolas na trave, uma série de outros. E o resultado fica criando certas coisas, discussões, querendo duvidar do serviço do Felipe Luiz. Pô, para com isso, ele é bom demais, tá certo. A bola não entrou, acontece, isso é normal. O clássico é assim. Pra azar da gente, o Cruzeiro tem o único clássico do Cruzeiro é o Atlético Mineiro só. O Atlético Mineiro tá mal das pernas lá, tá daquele jeito. Acontece também, o Palmeiras aqui em São Paulo contra o Corinthians, meu Deus, de 7 jogos parece que ganhou 1. Clássico, é assim mesmo. E ainda vai ter jogo de confronto que vão se encontrar Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, porque vai ser no Maracanã. Cruzeiro também. O Cruzeiro e Palmeiras vão se encontrar no Allianz Parque. Cara, tem muito jogo, não é o final do campeonato, tem campeonato demais. E continuamos na ponta. Enquanto o Palmeiras não cumpriu o jogo atrasado com relação a gente, nós somos o líder. E ele tem que jogar e ganhar. Quem te garante que ele vai ganhar? Entendeu? Tem tudo isso. Mas o Flamengo é o líder do momento. Se continuar assim e vai continuar até o final, vamos levantar a taça lá na 38ª rodada do Brasileirão. A verdade é isso e ponto. Criar caso para quê? O objetivo mesmo é quinta-feira, lá na Argentina. Tem uma série. Vamos ver como que a gente se sai. O Flamengo tem que entrar focado. Não querer. Eu tô com o Mauro César também. Sempre falo aqui nos vídeos. Querer esnopar. Pô, dentro do Maracanã, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com os jogadores do Flamengo. Quer dar de letra, quer dar cavadinha. Pô, vamos jogar sério. Eu acho que o trabalho do Felipe com relação aos jogadores jogar sério, ele dar de letra, cavadinha, entre os dois eu tô com o Felipe. Porque o Felipe ele presta um serviço excelente. Desde Jorge Jesus, quem prestou tanto quanto ele? Nenhum. Beleza? O vídeo é isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like de quebra, já hype o vídeo, ajuda demais, compartilha, comenta, dê sua opinião, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.